Boa tarde a todos, obrigado por pegar a minha pergunta. Bem, o objetivo é as boas práticas de governança corporativa nas fases da ideação, tração, implementação de um conselho consultivo ou advisors. Isso pesa na hora de selecionar uma startup para colocar capital? Obrigado. Deixa eu responder essa no comecinho aqui, até porque um dos meus chapéus aqui, eu sou do IBGC, no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, eu coordeno o capítulo do IBGC para o Centro-Oeste aqui do Brasil, e sou conselheiro certificado também de administração, conselheiro fiscal. Assim, essa história de que startup não precisa ter governança e tal, ela tem que ter governança desde o dia 1, tá? Porque senão ali na frente a confusão, o problema vai ficar muito maior. Então, essas relações de poder, de distribuição de poder dentro da empresa, né? Tanto de quem decide, quem toma as decisões, quem dá consultoria, quem é consultivo, quem tem responsabilidade estatutária, quem não tem. Isso aí, na minha visão, eu acho que na visão da Corangels e dos investidores que a gente conversa, tem valor, sabe? Obviamente que você não vai fazer uma governança para empresa grande, empresa de capital aberto e tal, mas se você entrar lá no site do IBGC, ele tem lá um caderno de boas práticas para governança de startups, tá? Tem, inclusive, uma comissão técnica de startups, e é um fator relevante, porque se você não começa já fazendo dessa maneira, lá na frente, o custo de fazer, e não é nem custo de dinheiro, não, às vezes, quando você começa errado, para você corrigir algumas coisas, é bastante ruim. Então, essa questão, como no Brasil também é bem complicado o risco do CPF, né, do cara que é o investidor, se ele entrou com investimento direto no equity, se ele entrou com outros instrumentos de dívida, se ele está num conselho administrativo, barra consultivo, barra de administração, o cara gera risco de confusão de personalidade jurídica ou não lá na frente, o Ministério do Trabalho fica em cima. Então, assim, é legal. Dependendo do negócio, a gente tem investidas na Corenjo que tem conselho consultivo, investida de 3 anos, já com MVP na rua, vendendo, faturando e tal, já quase no break-even, tem conselho consultivo, tem um conselho até científico, porque tem uma que é uma health tech e tal, tem um conselho consultivo, tem um conselho científico, isso é bacana ter, tá? Você não precisa ter conselho fiscal, conselho administrativo, mas eu acho que uma governança apropriada, adequada para startup, eu acho que é importante desde o dia 1. Tá? Maravilha. Rolando? Né, assim, totalmente de acordo. Acho que só para complementar um pouquinho, no BR Angels, para a gente é deal breaker, né? Um dos pontos que a gente coloca para a startup que a gente vai investir é a gente ter um conselheiro consultivo do BR Angels na startup, que é o nosso cordão umbilical ali. A startup nem precisa estabelecer um conselho formal consultivo, se ela não tiver, mas a gente tem que ter um conselheiro, né? E ela pode chamar isso de conselho entre a startup e o empreendedor, para ter pelo menos ali uma reunião mensal ou trimestral, etc. A gente lançou recentemente um playbook para as startups sobre como ela se preparar melhor no seu relatório mensal, seu relatório periódico, né, mensal ou trimestral, porque a gente nota que muitas startups têm dificuldade de fazer isso. Obviamente, a governança é muito mais do que isso, mas é importante para a gente, na hora da avaliação, a gente não toca muito no assunto de como está a sua governança, porque quando você faz essa pergunta para a startup, ela até recebe de um jeito errado, né? Ela fala, ixi, esses caras não sabem o que estão falando, né? Quando você fala de governança, já remete a coisa de empresa grande. Mas é muito bem-vindo quando você nota, através das apresentações ou outras perguntas, que essa startup tem algum tipo de governança, né? Tem processos estabelecidos, tem controles, etc. Como o Luiz falou, dentro do tamanho daquela startup. Eu vejo muita gente hoje já formada, né? Pensando nesse tema de, eu vou entrar como board advisor de startup, etc. Eu acho que o grande ponto cada startup tem seu tamanho e sua necessidade. Então, eu acho que o ponto principal é não achar que a governança das grandes empresas ou médias vai se aplicar para a startup. Ela precisa se preparar, mas tem o momento certo para isso, né? E quando ela está no early stage, ela precisa de muita pouca coisa sobre governança ainda, ela precisa saber muito do que ela vai precisar e começar a se preparar.
Mas ali implementado não é tanta coisa assim para o futuro. Maravilha, ótimo. Ótimo, obrigado, Orlando, obrigado, Antônio, pelas respostas.